Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula de geografia será falado sobre como calcular a densidade demográfica de um determinado lugar, tá? Aqui na página 360 está explicando como eu devo calcular a densidade demográfica de um determinado lugar, né? Nós já havíamos falado que a densidade demográfica ela é o número de pessoas, né, que moram em determinado lugar por quilômetro quadrado. Lembra que eu falei isso na aula passada? Então, como que vocês vão calcular isso? Tá? Vocês vão pegar o número de habitantes do lugar e vai dividir pela área daquele determinado lugar. Tá? Então, eu vou pegar o número de habitantes, divido pela área, tá? E aí vou ter quantos habitantes por quilômetro quadrado, tá? Aqui tá falando a densidade demográfica de cada região, tá? Então nós temos aqui o centro-oeste, né? O nordeste, o norte, o sudeste e o sul. E a densidade demográfica, que já foi calculado aqui por quilômetro quadrado, tá? Aí tem duas perguntinhas aqui, a 2 e a 3, que vocês irão responder. Qual região brasileira possui maior densidade demográfica? Ou seja, em que região que há mais pessoas por quilômetro quadrado? Aí vocês vão olhar aqui na tabelinha. Por que dizemos que o valor da densidade demográfica brasileira ocupa a distribuição desigual da população pelo território? Também vocês vão responder aí, tá bom? Aqui também tem o que? Uma atividade, né? Você vai lá olhar no mapinha da página 358 e vai ligar as informações que está lá, né? Macapá tem quantas pessoas por quilômetro quadrado, Campo Grande e São Paulo. Verifique no mapa também da página 358 de que maneira está distribuída a população no seu estado. Então, onde você mora, como que tá? Vai voltar lá no mapinha da página 358 e vai responder, tá? Aqui vocês vão pesquisar aqui no site, né? Do IBGE, já havia comentado com vocês, né? Que era para vocês irem completando aqui. População de cada estado. Você vai pesquisar a população, a área e a densidade demográfica, né? E vai responder isso daqui que também a gente vai corrigir na próxima aula, tá bom? Eu já havia comentado e falado para vocês fazerem essas páginas, ok? Vocês vão fazer. Na próxima aula nós iremos corrigir, tá bom? Aqui também é uma outra atividade, tá? Vocês vão fazer a mesma pesquisa, só que com as informações de onde você mora. Então, aonde você mora, município, população e a área. E vai calcular a densidade demográfica, correto? Aqui também, tá? Você vai observar aqui o mapa e vai responder as questões aqui embaixo. Aqui eu coloquei para vocês um lembrete, né, de como que calcula a densidade demográfica. Então, para calcular a densidade demográfica, você vai fazer a seguinte conta. Vai colocar o número de pessoas, né, da densidade demográfica, o número total de habitantes e o número total da área. E aí vai dar a densidade demográfica, tá bom? Facinho. Aqui também no livro, na página, depois dessas atividades, tem a página 363, né? Nessa página aí, tá falando sobre migração, né? O que é migração? A migração, ela pode ser feita interna ou externa. Então, o que é migração, primeiramente? Migração
as pessoas se deslocam, né, de um lugar para o outro. Então, se eu moro em São Paulo, eu vou me deslocar. Eu posso me deslocar tanto para dentro do Brasil como para fora. Então, eu me deslocando para dentro do Brasil, eu estou fazendo uma migração interna. Eu mudei só de estado, mas eu estou dentro do Brasil. Então, isso é migração interna. E a migração externa é quando a pessoa muda de um país para o outro, tá? Então, aqui a migração é essa deslocação, né, que as pessoas fazem, mudando de um lugar para o outro. Migração interna é dentro do Brasil e migração externa é fora do Brasil. Até aí tudo bem? Agora vamos passar aqui, né? É exatamente o que eu acabei de explicar aqui, tá? Então, o que eu acabei de explicar é o que está aqui nesse texto, que a migração é o deslocamento que as pessoas fazem, né? Então, qualquer tipo de migração, ela sendo interna ou externa, ela está mudando de um lugar para o outro. A migração interna é quando está dentro do Brasil, né? E a migração externa é quando está mudando de país, né? Voltando aqui está falando para vocês, desde 1950, quais foram as migrações que mais aconteceram aqui no Brasil, né? Então, aqui em 1950 a 1960, quais foram os estados ou os países que mais migraram para o Brasil, para São Paulo principalmente, né? Ó, tá vendo? Aí tá cada passo aqui, quem foi que mais migrou, pessoas de que local que vinham para o Brasil ou que saíam do Brasil, tá? Então aqui, ó, as pessoas também podem se deslocar de um país para o outro. Esse tipo de migração classifica a pessoa que se desloca de duas maneiras, né? Veja o exemplo de James. Ele é australiano e migrou para viver no Brasil. Então, ele está migrando, ele migrou para o Brasil, ele saiu da Austrália e foi para o Brasil, né? Então, ó, é imigrante. Qual que é a diferença de imigrante para emigrante? Imigrante é a pessoa que chega para viver em um país estrangeiro, ou seja, em um país que não é o seu. Então, aqui no Brasil, ele é um imigrante. E emigrante é a pessoa que, em relação ao seu país de origem, migra espontaneamente para viver em outro país, né, num país estrangeiro. Então, o James, ele é emigrante, né, da Austrália, e ele é imigrante do Brasil, porque ele veio para morar no Brasil, né? Então, aqui tem uma atividade também, né? Então, o Marcos, ele decide viver na Austrália. Então, em relação ao Brasil, ele é o quê? Ele é emigrante ou emigrante? É emigrante. E lá na Austrália, ele vai ser um imigrante. Ele está saindo do Brasil e indo morar na Austrália. Tá bom? Aqui também, ó, a emigração do Brasil. As pessoas saem do Brasil para ir para que local? Então, aqui está mostrando, tá? Os maiores fluxos das pessoas, elas saem do Brasil e vão para onde? Para os Estados Unidos, para Portugal, né? Vai para o Japão, vai para vários lugares, tá bom? Então, o que é emigração? São pessoas que saem do Brasil para ir para outros países, né? Seja trabalhar, seja estudar, etc. E a imigração do Brasil? Quem que o Brasil recebe? O Brasil recebe muitos imigrantes, vem pessoas de todos os lugares para morar aqui no Brasil, né? Então, por isso que chama imigração, são as pessoas que saem dos outros países e vêm morar
no Brasil. E aqui também tem duas perguntinhas, tá bom? Então aqui tá falando que da mesma forma que os brasileiros vão procurar países estrangeiros para trabalhar, para estudar, tem pessoas que vêm para o Brasil com a mesma proposta. Ou vem refugiado, fugido de alguma guerra, de algum lugar, ou vem para estudar, ou vem para trabalhar, né? Vem buscar condições de vida melhores, né? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer as atividades da página 367 até a 369. Qualquer dúvida, eu vou estar no horário de aula de vocês lá no ClassUp e no Google Sala de Aula para tirar dúvidas, tá? E na próxima semana nós corrigimos, porque sexta-feira é feriado, porém a gente tem aula na terça. Então, amanhã eu estarei corrigindo, tá bom? Corrigindo essas tarefas na online, tá bom? Lá no Hangout. E aí eu mando o link para nossa correção e para discussão, ok? Então é isso. Por hoje é só.